Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do projeto Mulheres Reais. Hoje é dia 10 de outubro de 2022. A gente vai conversar com a Ana Costa, uma empreendedora de 23 anos, super jovem, já com ideias à frente do seu tempo. E aí, ei Pedro, Doroteu, obrigado pela presença. Boa noite, pessoal que está chegando. E aí, hoje a gente vai conversar com a Ana. Ela já está entrando aqui. Deixa eu colocar a Ana para conversar conosco. Tá o convite. A Ana, que é dona de um espaço em Nova Lima, e vai conversar com a gente hoje. Deixa eu ver se... Aí. Ei, Ana! E Boa noite! à noite Tudo bem, querida? do Joia. Seja bem-vinda! Obrigada. Vê se você consegue centralizar mais seu rosto no... É isso que eu. A distância aqui, deixa eu tentar. Tenta ajustar aí. Tá melhor? Pessoal, se tiver algum problema com a conexão, por favor, reporta pra gente. Fala aqui pra gente poder acertar, tá? Porque às vezes a gente está conversando, a gente não consegue perceber. E aí, se vocês puderem dar esse feedback pra gente, vai ser bom. Aí, Ana, ficou joia. Tá bom, Ana, eu vou me apresentar e passo a tá, palavra para você, tá bom? tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou a Graziela Fernandes, sou a idealizadora do projeto Mulheres Reais, agora coautora do livro Mulheres que Prosperam. E hoje eu recebo a Ana, lá de Nova Lima, Minas Gerais, para conversar conosco. Ana, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou a Ana Luísa. Eu tenho 23 anos. Eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC e sou a idealizadora, né, da casa, que é o perfil que está participando, que vocês estão vendo aí. É, Deixa eu ver mais o quê. Acho que é isso, né, que a gente vai conversando também. Isso mesmo. Ana, me conta aqui. Você é formada em Relações Internacionais e resolveu ter o próprio empreendimento. Conta pra gente como é que foi essa história. Então, na verdade, não foi assim, eu resolvi, né? Foi uma coisa que surgiu, acabou surgindo, porque para quem não conhece a casa, né? A gente tem um pouquinho de tudo lá. Temos brechó, artesanato, temos uma parte de petiscaria, enfim, é uma mistura de muitas coisas. E na pandemia, quando eu estava no meio do curso, eu comecei a fazer vela, aromatizadores, e minha prima me deu uma ideia de montar um brechó online com ela. Só que acabou que o online, apesar de ser tudo digital rápido, tem que ter as coisas em algum lugar, né? E tava tudo ficando na minha casa mesmo, na casa dos meus pais, né? Então surgiu essa necessidade. Então a gente juntou, né? O que começou ali como uma distração da pandemia mesmo e precisar fazer alguma coisa, né? Porque eu não, né? A gente estava em casa, enfim, precisava de tudo. E aí a gente começou, eu comecei e foi. E aí eu fui vendo que realmente estava mais para esse lado do que para o lado da formação. Então, você começou conciliando com a faculdade? Enquanto você ainda estava É, estudando, você já começou a mexer com o comércio, mas virtual. Ele não era num espaço físico. isso é assim, na faculdade eu estava fazendo alguns trabalhos dentro da própria faculdade, aí veio a pandemia e aí tava naquela fase realmente a gente pegou, eu peguei nos últimos anos de faculdade os primeiros aqueles momentos terríveis da pandemia. Então, eu tinha que ficar em casa. E depois, que ainda já começou a ficar um pouco mais, aí eu conseguia fazer as coisas e entregar para as pessoas. E aí comecei conciliando, mas assim, tava bem tranquilo. O ritmo começou a mudar depois que eu realmente falei assim, agora é isso mesmo, sabe? E de onde surgiu essa ideia de você fazer coisas tão diversificadas no mesmo ambiente? Porque você tem desde petisco, a brechó, artesanato, é uma casa mesmo, com todos esses espaços, né? Isso. Surgiu.
muito da minha família também, isso. Assim, minha mãe teve muito tempo atrás, né, uns 10 anos atrás, uma loja, chamava Tudo no Balaio. E aí ela vendia essas coisas, produtos mineiros. E minha avó, mãe dela, sempre mexeu com brechó. E eu tenho uma tia que é artesã, do outro lado da família. Só que eu sempre fiquei ali com todo mundo ali no meio. E aí eu sempre tive na cabeça isso. Quando eu comecei com as duas coisas que eu estava fazendo fisicamente fazendo, já é duas coisas bem diferentes. E o espaço da casa onde a gente está, falei assim, não cabe só eu aqui, cabe mais pessoas, cabe mais coisas. Então começou dentro da família mesmo e depois a gente expandiu, né, para outras pessoas também participarem com a gente. Eu tô vendo que a gente está tendo muita interação do público aqui. Sua mãe já entrou, cumprimentou. É, Isabel tá gente. falando que quase não me conheceu. Mudei, né, Isabel? Tô bem diferente. Kleber colocou espontâneo, eu não sei o que que foi. Luciana, eu acho que ela tá mandando um elogio para você, menina de ouro. Você conhece a Obrigada. Luciana? Conheço, claro. Ah, muito bem. É isso aí, pessoal. Vai reportando pra gente se tiver alguma pergunta, se tiver com alguma dificuldade aqui na conexão, vai reportando pra Eu gente, acho por que favor. dá para colocar, tem um quadrinho de mensagem com uma interrogação que aí as perguntas ficam separadas, a gente não perde se tiver pergunta. Aí dá pra ver Isso. mais Então, quem fácil. quiser fazer pergunta, isso. Usa o balãozinho, né? Que aí vai ficar legal. Ah, Aqui, o legal. Pedro. O Pedro, acho que ele está nos Estados Unidos, eu não sei se ele está em Dubai. Está Ah, assistindo cumprimentando. aqui. Obrigada, Pedro. Ah, que legal. O, o Kleber explicou. Ele falou que o trabalho começou espontâneo, já estava planejando uma coisa, e aí vê esse projeto maravilhoso, estou na torcida. Eu acho que para os dois Obrigada. projetos, né, Kleber? O meu e da Ana. Olha Verdade. só, muito legal. O Pedro hoje ele está na Argentina, fica viajando o mundo, mas que ótimo que está nos ouvindo aqui. Ô, Ana, olha só, relações internacionais. Não tem nada a ver com o que você está fazendo. Você me contou que quando você foi estudar o que você queria. E aí na faculdade você descobriu que não era com isso que você queria trabalhar. Teve algum motivo específico? O que que aconteceu para você ter essa percepção? Não, eu acho que foi assim, eu fui, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos. Eu acho que é uma idade muito nova. Assim, Sim. ainda acontece muito, é muito comum. Só que eu acho que eu tinha outras coisas na minha cabeça. Eu queria muito estudar o que eu achava interessante, e eu ainda acho, ó, eu gosto muito do que eu estudei. E isso sempre foi presente na minha casa também. Então, conversar sobre notícia, né, coisas atuais, sobre o mundo mesmo, né? Além do que a gente conhece fisicamente, tem muito mais. Então, sempre foi motivo de conversa. E aí, é, eu eu vi que eu queria estudar isso, só que não era uma coisa que eu queria trabalhar, ou eu não me via trabalhando porque não via efeito de mudança naquilo ali. Aí eu vi que isso aqui que eu faço me dá muito mais possibilidade, sabe? De fazer coisas e ver as coisas acontecendo de fato, surgindo. Então acho que foi por aí. A minha percepção quando a gente conversou é que você teve uma visão, você vislumbrou, falou assim, opa, isso é possível, esse caminho aqui também é legal. E aí você agarrou. Foi essa sensação que eu tive quando a gente conversou. O Kleber, ele tá lembrando que eu também estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a minha formação. Eu sou formada em economia, tenho pós em finanças, eu tenho mestrado em gestão do conhecimento, Kleber. E a gestão do conhecimento não é só reter o conhecimento, a gente tem que usar, a gente tem que compartilhar. Então, de uma certa maneira, eu estou aplicando aqui também o que eu aprendi, o que eu estudei, né, Eu Ana? acho que isso sempre acontece, é natural, né? Nem te falei quando a gente conversou que conhecimento a gente não perde, né? Então, assim, por Exatamente. mais que ele não esteja sendo usado para o que foi programado, a partir dele eu consigo ter visões para outras coisas e tomar decisões melhores por causa desse conhecimento, que foi de outra coisa, mas que, né, me fez ter mais pensamento crítico sobre aquilo ali e tudo. A cabeça, a mente da gente parece que amplia, né? A nossa capacidade de visão, de visão macro, eu acho que ela favorece isso. Você resumiu muito bem.
Porque às vezes não significa que porque não foi aquilo que você estudou, que você não tem condição de se decidir por outra coisa. Porque a partir do senso crítico que aquilo gerou em você, você tem condições de fazer tomar outras decisões. Muito legal. Ô, Ana, eu lembro que a gente conversou. Então, assim, a casa, na minha opinião, é um novo conceito, é uma novidade em Nova Lima, né? Olha, em Nova Lima tem muitas pessoas que têm, como eu posso dizer, muito trabalho legal, né? Nesse sentido, das coisas que a gente apresenta lá também. Então, tem outras pessoas que fazem essas coisas. Só que unir tudo, eu acho que realmente é uma novidade. Porque a casa, Grazi, quando você for lá também, você vai ver, realmente tem uma estrutura de casa. Então, a gente tem a sala ali de entrada, que a gente recebe as pessoas, então no dia à noite vira mesa para petiscaria. Aí no corredor, sabe quando você vai numa casa que no corredor é cheio de coisinha? Então, essa é a nossa casa, é cheio de coisinha, só que é coisinha de um trabalho manual ou um trabalho de empreendedorismo de outras pessoas. E aí temos os quartos, aí vem as roupas, vem um ateliê dentro do quarto e a parte da cozinha, que é as partes onde tem o alimento. Então, eu acho que esse conceito eu não tinha visto, pelo menos, aqui. Isso. Porque eu conversando com você, a minha ideia foi de novo conceito, de uma novidade, de uma coisa diferente. E principalmente, acho que atrair os jovens. Era esse o intuito? Não sei, assim, é porque eu falo que às vezes eu tenho, eu sou muito velha de espírito, porque eu sempre gostei dessas coisas assim, sair pra tomar um café, pra poder tomar um café de tarde, e de noite já tá tranquila. Não sou muito da noite e tudo. Então, eu queria criar um ambiente que eu pudesse fazer essas coisas, assim, pensando em mim mesma como enquanto consumidora. Porque eu sentia falta disso aqui. E aí a casa foi trazendo um pouco disso. Então todo mundo fala que é um lugar tipo aconchegante, que é a palavra que eu queria realmente trazer. Então eu acho que vai para esse lado, sabe? De é. Não, tá? E eu acho que é isso mesmo, assim, o do aconchego de casa, né? Super É. legal. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, por exemplo, quando você estava na faculdade, que aí você percebeu, falou assim, puxa, eu acho que não é com isso que eu quero trabalhar. Você pensou em desistir? Não. Não, claro que, tipo assim, falar, nossa, e se eu saísse aqui e fosse fazer outra coisa? Mas eu não pensei em desistir. Era só, tipo, um pensamento, mas que nunca ia ser colocado em execução. Eu sempre falei, não, eu vou terminar, não tem essa. Eu comecei, eu vou terminar o que eu comecei, e depois eu começo outra coisa de novo. Sim. E foi assim. E aí você formou quando? Eu formei tem um ano, né? Um ano e pouquinho já. Foi em julho do ano passado. Mas Junho, você junho. chegou a trabalhar com o que você formou? Não, eu trabalhei assim dentro da faculdade, mas não. As nossas possibilidades no curso elas são imensas, né? Só que ou assim, ou academia ou trabalhar no mercado, né? E eu gostava um pouco dessa parte da academia, mas aí quando eu já vi que não era o que eu ia fazer, eu já também não fiquei procurando ali o que fazer com isso, sabe? Eu já sabia que eu ia Sim. para outra área. Mas concluir não era uma dúvida, né? Você tinha certeza que Não, você ia terminar. é, E até, e até por isso que a gente começou a conversar, né, Ana? Porque a sua persistência, que é uma característica forte sua, que você não desiste fácil. E aí, você é assim desde criança? Quando que você percebeu essa sua característica? eu acho que vai no sentido que eu sempre quero concluir o que eu me proponho a fazer. Assim, de coisas que eu sei, que eu falei assim, eu quero fazer isso. Então, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Tem coisas que a gente faz que não é que a gente queira fazer, que a gente tem que fazer. Mas tem coisas que a gente quer fazer. Então, nisso, eu sempre vou ter que fazer. Eu falei, eu quero, então eu vou ter que fazer, né? Então, foi assim. Foi nesse sentido. É engraçado, porque tem não sei se isso é um ditado, tem uma frase, assim, um jeito de falar que fala assim: criança faz pirraça, homem vai lá e faz.
Que, por exemplo, se a criança não quer fazer, ela fica resmungando, enrolando e não quer fazer. Agora, o homem, o adulto, ele tem que fazer, né? É uma É, obrigação de fazer. Aí agora você falando isso, eu tô lembrando de você falando que sua alma é velha. Você falou assim, minha alma é de velho. Essa responsabilidade, eu tô percebendo o nível de responsabilidade que você carrega, que você traz para você. Tem a ver, é, Ana? tem. Assim, eu sou. Eu sou muito assim, eu acho que as coisas que a gente decide, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas de forma responsável. Então, as pessoas falam que eu até sou pessimista, porque eu sempre penso tudo que pode dar errado, para eu poder estar preparada. Então, eu sempre, assim, em tudo, assim, às vezes tem coisas que as pessoas sempre falam, por que você não fez tal coisa ainda em relação à casa? Tipo, um projeto que já. Alguém sempre vem te dar uma sugestão. E muitas coisas que as pessoas vêm me falar já estão ali, ó, anotado. Só que acontece que eu não me sinto confortável de colocar nada para fazer se eu não sentir que tá seguro, sabe? Que eu posso Sim. tomar, vou tomar aquela decisão e ela vai ser aplicada da melhor forma possível. Então, eu sempre me senti assim, uma Ô, coisa. Ana, empreender não é fácil. Você fez algum curso, alguma especialização, fez alguma coisa para poder começar a empreender? Não, eu comecei no susto, né? Não foi nada planejado. Agora eu tô, tipo, fazendo coisas na área. Depois de um ano, né, assim, que de fato consolidou, eu comecei a ver essa necessidade, porque a gente não sabe de tudo, né? Tem muitas coisas que a gente consegue fazer ali na intuição, e eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Se eu sinto um sentimento bom que as coisas vão dar certo, eu vou fazer aquilo ali. Vou fazer o melhor para dar certo. Só que tem coisas que a gente tem que ter um ensinamento, né? A gente tem que ter uma compreensão, uma técnica, algum truque, alguma coisa que vai facilitar. Então, acho que é muito importante estudar e agora eu realmente consegui me organizar para poder focar nesse lado também. O Kleber até perguntou que você começou a casa durante a pandemia, né? Você começou o seu negócio com a vela, etc. Começou durante a pandemia. Agora, no pós-pandemia, como que tá? Qual que é a sua perspectiva? Olha, então, hoje até de manhã no curso que eu estava fazendo, a gente estava falando exatamente sobre o porquê que a gente empreende, o que que a gente quer atingir, né? O que que a gente quer deixar. E agora, assim, eu já entendi o conceito que a casa tem de forma, tipo assim, já está definido na minha cabeça o que que a casa é e o que eu quero trazer para casa. Então, agora é realmente a hora que eu estou começando a implantar projetos que, nem eu te falei, já estavam lá e aos poucos vou conseguindo. Eu entendi que eu preciso começar de algum lugar, independente se estiver perfeito do jeito que eu queria que estivesse ou não. Então, eu comecei a implantar esses projetos e com graça também, graças a Deus, a parceria de várias outras mulheres, que eu acho que é o mais interessante da casa, é que realmente a figura feminina ali está muito presente, e muitas mulheres, mulheres reais, fazendo parte daquela rede. Então, é uma parceria que está dando. Olha, para você ver, outras mulheres estão possibilitando que eu faça o que eu quero fazer e expanda as minhas ideias e meu projeto. Quando a gente estende a mão, Ana, quando a gente auxilia, a via é dupla. Você auxilia uma mulher e aquilo volta para você. Então, a gente conversou mais cedo e você me falou assim, olha, eu estou tendo a oportunidade de colaborar com algumas mulheres de uma maneira que eu nunca imaginei e de uma maneira super prazerosa, que eu estou descobrindo o valor disso, tanto que eu estou gostando. Qual que é esse retorno que você tem delas? Olha, por exemplo, semana passada eu tava passando muito mal na terça-feira e tinha um projeto lá na casa que era da Jaqueline, né? Que eu nem sei se ela tá aqui, mas depois ela deve ver. E E ela ela fez vai um. conversar conosco Ah, daqui a que duas legal. semanas. É. Aí, ó, gente, já vai cruzando as histórias. É, ela é amiga da minha mãe e ela já tinha muito tempo essa vontade de fazer algo e tal. E aí, ela sempre tava conversando comigo, falando que mais pra frente ela
ela iria trazer esse projeto, mas ela não sabia exatamente o que ela queria fazer, como. E aí ela foi conversando, e aí eu e minha mãe, a gente sempre troca muita ideia, porque a gente bate muito o que a gente pensa em relação às coisas para casa, do que a gente quer fazer. E aí a gente conversou com ela e ela criou o projeto. Eu falei assim, que os meus pontos de vista e tudo. E criou e foi um sucesso a primeira, e aí já vai pra segunda. E é ver que, tipo assim, às vezes uma palavra ali que você vai falar pra pessoa já dá ela, às vezes, até um impulso que ela precisava para poder fazer isso. E as outras pessoas eu vejo que realmente às vezes só precisavam de um espaço ali para expor um trabalho, ou às vezes para poder falar assim, ah, eu tô fazendo e criar coragem de expor. Então, é bem legal o retorno também. Você promove encontros lá ou são auxílio assim, comercial? Você cede um espaço para a pessoa expor os produtos dela? Os dois, né? A casa realmente tem esse conceito, além da venda de produtos, promover esses encontros. Claro que muitos têm um fator comercial, porque as pessoas que estão promovendo também estão trabalhando, né? Não é uma coisa que dá para ser também gratuito, porque é um trabalho que tem que ser valorizado. Então, a gente promove tanto para essas pessoas que têm algo a compartilhar do trabalho ou da própria vida, né? Então, se você quer você escrever um livro, mas não é nem se escrever um livro sobre qualquer coisa, você quer falar um pouco, você tem alguma vivência e quer falar um pouco, o espaço está aberto. Então, tem projetos que vêm da gente, tem projetos que chegam até a gente. Então, está sempre aberto para qualquer pessoa. Ô, Ana, e como que é o apoio de seus pais? Assim, eu falo que eu não tenho nem o que falar, assim, não tenho uma palavra para descrever. Porque desde o início, meus pais me apoiaram muito, não só financeiramente ali, como os meus primeiros investidores, mas também de tudo, emocionalmente, fisicamente indo lá ajudar, sempre perguntando, sempre criando ideias junto comigo, né, para a gente poder colocar lá na casa, porque eu sempre falo assim que a casa é um espaço para quem estiver lá comigo crescer. E acho que nada, pais querem sempre ver os filhos crescerem, né? Então, assim, o apoio é total, sempre. E a Ana? A Ana, mulher, pessoa, o que que a Ana espera disso? Qual que é a sua relação com esse empreendimento? Não, então, a casa tem todo esse conceito que a gente está tratando aqui. E eu quero também, claro, pensando no meu lado pessoal, que seja um local que vai me é, possibilitar viver a vida que eu quero viver de uma maneira tranquila e sabendo que eu estou fazendo o que eu realmente acredito e que eu valorizo. Então, no mundo ideal, ela é a junção de tudo que eu quero. E aí, parte de mim também é colocar nela tudo que eu quero que dê certo, né? Então, ela se tornou o projeto de vida, né? Nesse sentido. Muito bem. Fora o profissional, agora vamos deixar o profissional um pouquinho de lado. A Ana, qual que é seu desejo, qual que é seu sonho para os próximos anos? Bom, eu quero que tudo que eu estou planejando aconteça, o que é E muito aí você não pode difícil. contar os seus planos? Não, assim, é porque tem muito a ver realmente com que a casa, se a casa dá certo, então tudo que eu quero dá certo, né? Que é realmente Sim. estudar eu ainda tô definindo ali o que eu quero estudar, mas eu sei que eu quero muito para a área da culinária, porque é uma área que eu atuo dentro da casa também nessa parte, então é uma parte que me chama muita atenção. Quero concluir muitos estudos de coisas voltadas para o meu negócio. E quero, assim, conseguir viver uma vida tranquila, que eu falo também. Que às vezes é tanto só pensando nisso, né? Então, assim, poder viver uma vida saudável, equilibrada e fazer o meu sonho dar certo, né? Muito bem. Você falou da cozinha. Você cozinhava antes? Assim, já tem um tempinho já que eu tô gostando de cozinhar. Antes eu não fazia nada. Essas coisas não fazia nada, assim, Adorei a sinceridade. não fazia nada, não. Porque eu também passava o dia todo, assim, na escola, que a gente estudava.
de manhã e de tarde, né? No ensino médio todo e tal. Então, eu sempre comia fora, nunca. Do nada, eu não sei te falar de onde que surgiu, não. Assim, eu tinha curiosidade, sempre gostei de comer. Mas aí, do nada, eu comecei a fazer e, assim, fazia muito na intuição também, que eu gosto de ficar fazendo as coisas na minha cabeça. E uma hora deu certo. Quem que fica com você lá na casa? Hoje comigo tá a Isabela, que fica lá me ajudando durante a semana. É, e aí as meninas que trabalham com. Que a Isabela é minha prima, né? Então tem que relembrar isso aí da família também, que é muito importante. E aí, à noite, né, quando eu preciso, fica a Maiara também, que é minha prima, Maristela, que é minha tia. É, minha mãe me ajuda, minha avó vai lá quarta-feira arrumar as roupas. Então, assim, é a minha família ali. Alguns bem profissionalmente, outros na ajuda mesmo, né? Para poder apoiar. Então, é uma união de mulheres fomentando o negócio. Assim, tem os homens, não posso esquecer de deixar de lado. Meu pai também, que me ajuda muito, meu avô, né? Meu namorado. Então, assim, tem os dois, mas as mulheres realmente vão pra frente ali, né? Estão ali presencialmente. É. Ô, Ana, tem uma pessoa aqui, a Valéria Gurgel, ela escreveu assim: a Ana é um doce, uma simpatia muito simples e muito determinada, guerreira. Aí eu te pergunto, quais características sua, quais características que você tem, que você acha que foram fundamentais para você conseguir que seu projeto hoje estivesse assim, em pleno funcionamento? Eu acho que determinação, porque realmente o que eu te falei, eu realmente levo a sério as coisas que eu falo que eu quero fazer, né? E tem É, tudo a ver com a resiliência, né? é, Tá vendo? é, Você não esmorece no primeiro obstáculo. eu diria que sim. É, eu também sou uma pessoa muito assim, apesar de às vezes as pessoas me falarem que eu sou muito estressada, mas eu acho que é porque como eu sempre tô assim querendo resolver as coisas, às vezes na hora de resolver você não vai ser a pessoa mais calma, mas eu sou muito tranquila. Então eu não fico assim, às vezes vai dar um problema, você vai ficar, na hora você vai ficar super chateado, ou puto mesmo, mas eu sei que eu tenho que resolver. Então, é isso, assim, vai surgir um problema. Eu não sei como que é uma palavra para descrever isso. Mas vai surgir um problema, eu sei que eu vou ter que resolver. Então, vou ficar puta, mas eu vou resolver, entendeu? Eu não vou deixar isso ali parar. Eu acho que tem muito de. Eu não sei qual que palavra que seria para poder descrever isso. Você É... acha que você não protela, que você não adia? Apareceu um problema, você quer solucionar? Como assim? Porque às vezes quando aparece problema, a gente não fica com aquela coisa, nossa, você até, às vezes até desiste, mudou de plano por causa daquele problema. E eu vejo mais assim, esse problema surgiu, mas eu tenho que resolver para poder. Porque tem que resolver, sabe? Não tem opção. Eu não sei se seria não protelar. Mas acho que é algo nesse sentido também, né? O Kleber perguntou qual que é seu prato predileto e qual que você prefere preparar. Nossa, eu adoro comer, assim. Eu não tenho um prato predileto fixo, não. Eu gosto de, de muitas coisas. É, e preparar, eu gosto muito Tipo de assim, preparar. depende do dia, depende da ocasião, né? Depende, tem vezes que eu cismo com alguma comida e fico só naquilo ali. Mas eu gosto muito de preparar pratos que assim tem etapas de preparação, porque eu gosto de, de ficar fazendo cada etapa para depois chegar no final. Por exemplo, risoto, que você tem que fazer o caldo, e depois você tem que fazer os preparos. Então, essas coisas que tem um passo a passo ali, eu gosto de fazer. Você gosta de trabalho, né, Ana? É. Ou você é daquelas assim que tá preparando e aí tá degustando um vinho, tá conversando? Eu Você é coloco sempre dessas? alguma coisa para assistir. Eu gosto de cozinhar sozinha, eu gosto de estar sozinha fazendo as coisas e é o meu momento ali de reflexão. Então, por isso que eu gosto É é um momento de relaxamento para você, então. eu gosto. Pode me convidar. O dia que eu for na Valência, você pode me convidar para Com experimentar um certeza, prato seu. você está convidada. Tá bom, obrigada, Ana. Ô, Ana, você conhece mais alguma amiga, mais alguém que estudou com você, que também empreendeu nesse período, que também tem um negócio hoje? Assim,
da minha turma, assim por dizer, não, né? Mas eu conheço muitas pessoas que foram, assim, da mesma idade, né? Bateu ali quando a gente cresceu, né? Todo mundo na mesma idade, que sim, então, assim, diversos ramos, né? De roupa, de acessórios, da beleza mesmo, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheço que foram também. E depois que você está no ramo, para você conhecer as pessoas que estão ali, também é mais comum, né, Ana? Aí você tem acesso a mais mulheres que estão no mesmo ramo que você. Você já percebeu, Ana, assim, é, que isso é uma coisa difícil? Na sua idade é mais difícil ainda, que não é simples. Você tem essa consciência? Você já parou para pensar nisso? Assim, eu acho que é tudo isso mesmo, não é fácil, não é simples, consome muito da gente. Só que eu acho que a gente também, que veio assim da minha idade, nossa geração, já entrou no mercado que precisava disso. Às vezes muitas pessoas já estavam ali além do trabalho fixo fazendo outras coisas, né? E aí depois percebem a possibilidade de fazer só essas outras coisas para empreender mesmo, né? Ser seu próprio chefe. Então eu acho que assim, realmente é muito difícil, não é fácil, tô aprendendo muito, tomando muito tapa na cara nesse processo. Só que eu acho que pra gente é mais natural do que para outras gerações que realmente vieram dessa cultura de sempre trabalhar em empresa, sempre trabalhar, né, em algo mais fixo ali, né? E principalmente para a mulher, né? Para a mulher, isso também sempre foi muito difícil. O Kleber até citou, são as mulheres que pegam o boi pelo chifre, porque a mulher já tinha filho, tinha que cuidar de casa, então para ela ainda empreender, associar com tudo que vem junto do empreendimento, era bem mais complicado. Eu acho Agora, que uma vantagem que eu... não, Pode falar. só em relação a isso que tipo assim, sempre foi mais complicado, mas sempre veio delas. Por exemplo, a gente tem as consultoras de beleza, né? São mulheres que às vezes ficavam trabalhando o dia inteiro em casa e ainda fazia esse extra, cozinhava para fora, essas coisas. Então, eu acho que sempre foi muito da natureza feminina também esse ato de empreender, né? É verdade. Ela se vira, né? A mulher tem essa capacidade de ser multitarefas. E uma vantagem que eu acho de vocês jovens em relação à minha geração, a uma geração anterior, é que vocês têm muita facilidade com a internet. Então, a internet ela se torna um aliado. Então, como você disse, você começou de casa com um estoque em casa, divulgando na internet, começou a vender, começou a dar certo, você precisou de um espaço e aí você foi para o off. Quer dizer, você fez o caminho contrário. Assim, a internet ela é muito grande, então ela te possibilita ter contato com muitas pessoas. Só que também, ao mesmo tempo, o presencial ele tem essa outra energia que é realmente das pessoas irem fazendo conexões, né? Então, Do muita contato. gente que eu tenho muitos clientes que vieram do off, por exemplo, mas tem muita gente que consolida porque vai lá a primeira vez. Então, a partir do momento que vai lá a primeira vez a gente consegue passar o que a gente quer passar, a pessoa se sente confortável de sempre estar voltando. Então, eu acho que na realidade, o melhor é o conjunto dos dois. Os dois são bons separadamente, mas são perfeitos juntos. Então, acho que é o que a gente tenta fazer. Inclusive, a Soraya está comentando aqui, ó, que ela teve o prazer o privilégio de conhecer a casa e achou aconchegante. Realmente, como é que você demonstra um aconchego na internet, né? Esse acolhimento, esse aconchego é lúdico, é toque, é contato. Então, por mais que às vezes você se sente confortável pela internet, nada como o presencial. Eu me sinto muito mais confortável pela internet, para ser muito sincera. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Porque, assim, às vezes eu falo, aí você fala, como que você faz isso na internet? O que eu tento fazer é aparecer conversando mesmo. Então, eu sempre converso muito nos stories. Mas, pra mim é muito difícil, eu sempre tive essa dificuldade da comunicação pessoal.
E a loja, a casa, ela também vem me ensinando muita coisa nesse sentido também, porque às vezes a pessoa tá lá, ela quer conversar com você, saber realmente a sua opinião sobre o que que ela está fazendo, o que que ela está consumindo. Então, eu, por exemplo, eu sempre, as coisas que, as pessoas perguntam, você gosta desse? Eu gosto desse, mas eu prefiro tal, por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que eu tô aprendendo muito dessa comunicação pessoal ali. Justamente também eu acho porque pra gente sempre foi muito mais natural a internet, né? Eu sempre tive esse contato, sempre gostei. Mas aí, pessoalmente, Eu é acho, outra coisa. eu acho que é geracional. Acho que a sua geração gosta bem da internet, mas esse contato físico faz falta também. Mas você tá certa, é isso mesmo, você tem que conciliar os dois, você falou tudo, os dois, a junção dos dois é perfeita, né? Ana, o que mais você quer falar da casa pra gente? Assim, eu acho que agora a gente tá entrando realmente naquele momento de colocar tudo em jogo mesmo, tudo que a gente quer fazer e tudo. E fazer um convite, né, para quem tá assistindo. Eu acho que tem muitas pessoas que são de Nova Lima também, que a gente Se tá você aí vê alguém que aberto. você conhece, se você quiser ver, se você vê alguém que você conhece e quiser mandar um Aí a recado, Soraya falou que ela conheceu a casa pela internet, mas o presencial supera. É justamente o que a gente tenta fazer, assim, todo mundo fala isso, a gente viu no Instagram, mas é totalmente. Teve uma palavra que. Como que foi? A moça falou. Tipo assim, como se fosse a grandiosidade do presencial, sabe? Como se a casa fosse muito maior do que ela é na internet, né? E aí é muito interessante isso. Porque a gente apresenta, eu gosto muito de ser uma pessoa clara nas informações. Então, eu sempre mostro as coisas dentro da casa. Vamos for alguma coisa, eu vou colocar o valor, eu vou colocar o máximo de informação que eu puder. Só que quando você chega lá, você vê pessoalmente, é sempre diferente. Então, eu acho que realmente dá aquela primeira impressão na internet e tá no nível superior àquilo ali quando a pessoa chegar. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer. ô, Ana, imagina que você está lá na casa, aí chega uma garota de 17 anos e vira para você e fala assim: "Ô, Ana, eu tô pensando em fazer uma faculdade de Relações Internacionais. Eu soube que você fez. O que que você acha? Qual conselho você me dá?" Olha, já aconteceu isso, na verdade. Eu não É, sabia. já aconteceu. A filha de uma amiga da minha mãe, né, a Duda, acho que ela tá aí também. Eu tinha visto o nome dela, de Ana Paula. Ela me procurou. Quando ela me procurou, eu tava bem ali naquele meio de curso. E eu já sabia, assim, eu fui bem sincera com ela que se fosse ela, eu não faria. E aí ela fez, eu acho que ela tá fazendo ainda, acho que ela não formou. Mas eu acho que não foi justo eu falar isso, sabe? Porque eu tenho amigos que realmente continuaram, adoram o que fazem na área. Não exatamente na área, tá, gente? Que tem essa dificuldade no nosso mercado aí, que acaba que a gente vai para outros lados, não é justamente o que a gente pensava. Mas enfim. E aí eu falei que não, mas talvez eu acho que depende muito do perfil da pessoa também. Às vezes é o objetivo que ela pensou ali vai coincidir com o que o curso oferece. Mas naquela época eu falei que não. E se você se olhasse no espelho agora, se enxergasse com 17 anos, o que que você falaria para você? Eu falaria para mim para esperar um pouco, para ter outras experiências antes. Eu acho que, por exemplo, uma experiência que seria muito boa para mim, trabalhar no comércio antes de ir para a faculdade, porque assim, a academia te dá uma perspectiva, o comércio te dá outra totalmente diferente, que eu acho que na vida real te dá ensinamentos mais preciosos, assim, de trato com as pessoas, de respeito, porque às vezes a gente escuta coisas que são, assim, você fica, gente, por que a pessoa tá falando assim, né, com você? Então, eu acho que eu seria interessante, eu acho, com 17 anos, eu ia quebrar realmente todo aquilo ali, perspectiva que eu tinha, e talvez depois, aí, com mais calma, escolher um curso. Mas, assim, já passou, né? Então, é aquilo ali, eu tenho que fazer onde que eu tô fazendo, onde que eu tô. Ô, Ana, sem a gente combinar,
Você conseguiu arrancar lágrimas de mim agora. Deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e eu trabalhava final de semana num. Eu era operadora de caixa. Caixa de supermercado, né? Uhum. Eu talvez tenha alguém aqui que vai até lembrar. E naquela época, eu só queria ganhar o meu dinheiro do final de semana. Eu trabalhava domingo, porque tinham menos funcionários para trabalhar, e era o dia que eu tinha livre, porque nos outros dias eu estava estudando, né? Estava fazendo minhas coisas. Então, todo domingo de manhã, eu trabalhava no supermercado, atendendo as pessoas. E você falou uma coisa tão rica, que é um aprendizado da vida. É um aprendizado que academia nenhuma te entrega. Inclusive, até a ambição. Fala, poxa, eu preciso estudar porque eu não é que eu não quero essa vida, eu quero ser melhor, eu quero poder ter uma condição melhor. E foi tão importante para mim, naquela idade, naquele momento, porque a adolescência é uma idade que a gente é muito fútil. Eu acho que até assim, é fútil mesmo, a gente está preocupado com coisas tão que passam. E quando eu trabalhei no supermercado, que eu via gente fazendo lista, e na hora de passar no caixa, não tira isso aqui porque hoje não vai dar para levar. Não, o filho pedia uma coisa, mãe, compra isso para mim. Ó, filho, deixa o dia do pagamento. Sabe coisas que assim, que eu contando aqui também não faz diferença, mas você vivenciar aquilo, nossa, que bagagem, que conhecimento. Tem gente que me conheceu, tá vendo? Que é o supermercado Juarez. Exatamente, eu trabalhava no supermercado de Juarez. Então, assim, é muito rico o que você falou, e sem viver, sem passar por isso, que sabedoria que você Não, falou assim, agora. eu acho também que além disso, de você ter essa perspectiva que realmente tem muitas pessoas com muitos problemas, que é uma coisa que realmente choca, né? Às vezes, assim, por exemplo, a gente tem uma realidade e aí, de repente, você realmente vê que é muito mais difícil, assim, para outras pessoas, né? É também o lado de você, às vezes, a pessoa, a única coisa que ela quer naquele dia é conversar com alguém. E você vai ser a única pessoa que vai trocar uma palavra com ela. Então, eu falo que a gente tem que estar preparado também, porque às vezes as pessoas sentem a vontade de compartilhar coisas que às vezes elas não tiveram oportunidade de falar com mais ninguém. Então, é muita É. coisa que a gente tem que, eu falo carregar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho esse problema, que eu sou muito, eu sou muito passional, essa é a palavra. Eu sou muito passional. Então, as pessoas me contam histórias, eu fico assim, estressada por elas. Então, esse é uma coisa que a gente também vai tendo esse contato eu acho que é muito valioso, né? Assim, a gente realmente sair do que a gente conhece, sair do que é confortável, ter esse contato. De certa forma, também aí você começa até pensar dentro da sua cabeça o que, que você pode fazer de diferente em relação à sua própria vida, né? Então, esse contato, assim, com as pessoas realmente é muito impactante em todos os sentidos, eu acho. E aí eu vou te dar um conselho de quem já viveu também. Tente o mínimo possível absorver o problema da outra pessoa. É importante você ter empatia, você se solidarizar, você ouvir, mas não absorva. Aquele problema não é seu. Se você virar uma esponja, daqui a pouco você está doente. Sim, E assim, estou te exatamente. falando porque aconteceu comigo, né? Então, tá compartilhando. Ô, Ana, eu nem sei como é que a gente tá de horário aqui, deixa eu ver. Dá pra gente conversar mais um pouquinho ainda. E aí, o namorado, ele te apoia, te ajuda? Me apoia demais. Inclusive, eu tô aqui, tá aqui sentado me ouvindo. Me apoia É muito. Eu muito acho importante. que realmente, assim, graças a Deus, as pessoas que eu não escolhi foram pessoas ótimas, as que, né, eu vim sem escolher, e as que eu escolhi também escolhi com a sabedoria, né, assim, as pessoas que permanecem do nosso lado são as pessoas que realmente estão torcendo pela gente. Então, é sempre isso. As que você não escolhe, eu acho que é mais difícil, né, às vezes, porque
Não é porque também tá ali, é da sua família que sempre te apoia. Graças a Deus, no meu caso, eu tive esse apoio. Mas muitas pessoas, infelizmente, só têm o apoio de quem elas escolhem. Às vezes nem isso também, né? Enfim. Às vezes nem isso. E a gente já teve lives aqui com mulheres que relataram isso pra gente. Que a pessoa com quem elas conviviam tava puxando o tapete, né? Estavam julgando contra. É terrível. Assim, é uma sorte mesmo, é uma bênção, uma graça. Você está cercada por pessoas que te apoiam, que te incentivam. E reconheça isso. Eu acho que é importante mesmo, né? Sua mãe te ajuda sempre, vira e mexe, tô conversando com sua mãe, ela fala assim, porque eu tô fazendo um negócio pra Ana, tô filmando pra Ana. Como assim sua mãe é sua garota propaganda, Ah, modelo? é. Não, minha mãe sempre me ajudou muito, né? É agora que ela tá com mais tempo, assim, porque ela é uma pessoa extremamente ocupada, ela gosta muito de se ocupar também. Então, ela tá Ah, me ajudando muito, assim. E, por exemplo, ela faz muito dessa parte que eu falei que eu tenho dificuldade do contato com as pessoas. E agora, o meu outro lado, minha contribuição é que ela incentivando ela a usar mais o celular e participar mais das coisas online. Então, acho que ela tem muito a oferecer. Então, sim. a gente tá fazendo uma troca ali, assim. Ela fala que eu tenho paciência para explicar as coisas para os outros, mas não tenho para ela, porque para mim eu já vou ali rápido para fazer as coisas para ela, mas aí agora a gente tá nessa troca aí. Eu ajudando de um lado, ela, ela do outro. Muito bom, não perca a paciência com sua mãe, orienta direitinho. Isso é geral para todas, porque a mãe a gente tem que ter um carinho mais que especial, Verdade. né? E seu namorado trabalha lá com você também ou não? Não. Esse final de semana ele acabou trabalhando, que a gente abriu no sábado, geralmente a gente não abre, assim, para o serviço de É. pescaria. Ficou só eu e minha mãe, e aí começou a encher, aí ele tava lá conversando com a gente, foi trabalhar também. Não tem opção, né? Tem que ir todo mundo. Isso mesmo. Sua mãe está fazendo uma declaração de amor para você em plena live. Você leu aí? Eu não sei Sua se mãe chegou aqui mandou, pra te mim. amo. Ah, não Sua mãe chegou pra mandou, mim. te amo, Também te linda. amo, mãe. Não chegou aqui pra mim, não. Deixa eu ver. É. Muito bom. Ô, Ana, você quer deixar um recado pro pessoal? Quer falar alguma coisa? Você já me fez chorar hoje. Primeira vez, primeira não, segunda vez que acontece. Foi nada combinado, hein, Ana? Não, assim, eu acho que é bem legal. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, assim, que nem te falei, assim, fiquei pensando, será que eu tenho alguma coisa para poder falar? Porque acho que às vezes a gente não enxerga também que tudo que a gente faz pode ter alguma importância para alguém, né? Então, às vezes, assim, você acha que é uma coisa pequena ali, que você não vai fazer diferença, mas alguém pode tirar alguma coisa daquilo, né? Então, agradecer pela experiência, porque, assim, realmente, para mim, é muito difícil falar sobre mim. Então, às vezes, eu tenho, até falo um pouco mais, tipo, né, por exemplo, da loja, da casa, do que de mim pessoalmente. Mas eu tô tentando Uhum. melhorar isso, porque eu acho que esse contato com as pessoas também exige isso, que você também troque com elas, né, sobre você. Então, acho muito interessante o projeto justamente por isso, porque as vozes são as variadas vozes, não é só um especialista em alguma coisa, né? Então, às vezes, as pessoas ficam assim, mas eu não tenho nada para falar, não tenho nada para oferecer. Você tem muito para oferecer de você mesmo, né? Cada um tem uma vivência, uma experiência ali que vai poder fazer diferença. Então, eu acho que é isso também, deixar para todo mundo entender que tem uma importância, né? Às vezes a gente acha que não tem importância, mas a gente tem importância sim. Então, Ô, acho que é isso. Ana, pensa quantas vezes que você conversou com uma amiga, que você conversou com sua mãe, que você conversou com qualquer pessoa. E aí, em um determinado momento, você vive uma situação parecida, você lembra daquela conversa, ou aquela conversa te marcou, que você passa para frente, como aprendizado, né? Como um reconhecimento daquela conversa e tal. Às vezes, a retenção de uma conversa informal, assim, talvez seja maior do que uma didática, uma sala de aula. Então, isso é muito bom, ela agrega. Em algum momento, alguém vai lembrar e falar assim: nossa, aquela vez a menina falou que trabalhar no comércio agrega também.
porque às vezes a pessoa tem preconceito. Então, quando a gente conversa isso aqui, faz as pessoas despertarem, faz as pessoas tomarem consciência, pensarem. Então, não despreze. Tanto é que você tem um espaço assim lá na casa. E aí, você percebe que as pessoas que vão, elas gostam, porque agrega sim. E todas nós temos histórias valiosas, né? Olha Exatamente. só, sua mãe Essa falou, as notificação não chegou nada pra mim. não tá chegando. As Não. vozes variadas é que faz o projeto Mulheres Reais ser tão especial. Exatamente. Porque se fosse só um padrão, aí já cansava, assistia 2 vezes, já deu, não quer mais, né? Deixa eu ver quem mais falou aqui. O Kleber falou, trabalhar com o público é engrandecedor. E é desafiador, mas é engrandecedor, né? E algo que você falou também da troca, porque da mesma forma que você atinge uma pessoa, a pessoa também traz para você, agrega para você. Sua mãe tá falando que o público da loja é 40 mais. Assim que eu for Nova Lima, eu vou. Dessa vez foi tão corrido que eu não consegui ir. É isso. Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que a gente falou de tudo mesmo, né? Eu acho que é sempre agradecer quem também participou, né? Porque realmente, igual eu te falei, eu, por exemplo, sou uma pessoa que assisto depois, que eu prefiro, mas é muito interessante essa dinâmica, né? Que as pessoas falando o que elas acham. Então, obrigada a todo mundo aí que entrou na live para poder assistir. Eu vi que tem muitos parceiros meus aqui, né, que assistiram também. E é sempre agradecer a parceria, que eu sei que sempre tem coisas para melhorar. E eu sei que às vezes é também essa diferença de geração. Às vezes a comunicação não é a melhor comunicação do mundo, né? Porque as formas de comunicação são diferentes, mas eu acho que dos dois lados a gente tem feito o melhor, né? E é sempre isso, assim, espero que você venha mesmo conhecer a casa. Convido quem não conhece vir, né, no nosso espaço. E as portas estão abertas também para outros projetos, assim, a gente tem diversas possibilidades lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Ô, Ana, quero te agradecer. Te falar que foi surpreendente falar com você. Eu não te conhecia e adorei, assim, a sua forma de expressar, de se posicionar. Muito interessante, porque é tão jovem e já com esse posicionamento. Tem gente que me chamou de gata aí que eu até perdi o raciocínio. Soraya. Eu tenho até que ver quem que é Soraya, que eu não tô lembrando pela foto. Depois eu vou conversar no privado para ver quem é. Obrigada, Soraya. Fiquei feliz com esse comentário. Ganhei a noite, viu, Ana? É É isso aí. bom. Pessoal, obrigada para quem participou, para quem esteve conosco até agora, quem vai assistir depois. Hoje a nossa conversa foi com a Ana, do espaço A Casa 373. A gente reforça o convite, né, Ana, para as pessoas irem visitarem, conhecer o seu espaço. Isso. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tudo de tchau, bom. gente. Obrigada. Obrigada, pessoal.